Problema 9 do capítulo 22. Numa experiência foi colocada certa quantidade de radioisótopos sódio 24 na solução em que se encontra imerso o axônio de uma célula nervosa. A variação com o tempo da concentração de íons 24 no lado interno da célula é mostrada na figura abaixo. Durante essas medidas foi detectada a passagem de 3 potenciais de ação. E também adicionado o veneno de nitrofenol à solução externa. Identifique em cada uma das 8 fases assinaladas na figura o fenômeno biológico responsável pela variação ou não da concentração de sódio no interior do axônio. Bem, aqui neste gráfico nós temos a variação da concentração interna de sódio dentro do neurônio com o tempo medido em horas, perfazendo um total de 6 horas. Cada pontinho desse representa uma medida experimental. O sódio 24 é um radioisótopo que emite a partícula beta, que na verdade é um elétron. E essas emissões podem ser detectadas usando um contador de cintilações líquidas. Para o uso do contador, existe um recipiente pequeno contendo solvente, onde é colocada a amostra contendo sódio 24. Nesse solvente desse recipiente pequeno contém uma molécula que, quando o elétron é emitido pelo sódio 24, ela captura esse elétron. E essa molécula recebe esse elétron num nível de energia alto e ela tem um nível de energia baixo, vazio, para ele descer de nível. E aí, quando ele desce de nível de energia, ele emite um fóton ou uma cintilação. Assim, o número de cintilações líquidas são contadas pelo contador de cintilações líquidas, que contém lá uma fotomultiplicadora e pode então avaliar a concentração de sódio que tinha na sua amostra que você colocou dentro do recipiente pequeno lá. E os autores então começaram com neurônios tendo zero concentração de sódio marcado dentro da célula. Com a ocorrência do potencial de ação, a concentração de sódio aumenta bruscamente, porque com a passagem do impulso nervoso, o sódio entra dentro da célula. O sódio entrando vai aumentar, logicamente, a concentração interna de sódio. De modo que nas fases 1, 4 e 7 ocorreram 3 potenciais de ação, com entrada abrupta de sódio no interior da célula. Na fase 2, a gente vê que depois que entraram os sódios dentro da célula, essa concentração de sódio interna está diminuindo com o tempo. Isso é a bomba de sódio trabalhando. Ela joga o sódio para fora, com isso a concentração interna de sódio diminui. Isso é visto também nas fases 6 e 8. E nas fases 3 e 5 foi colocado o veneno de nitrofenol. O veneno de nitrofenol bloqueia a formação de ATP lá na cadeia respiratória da mitocôndria. Com isso, não há energia para a bomba de sódio trabalhar e a bomba de sódio ficou parada nas fases 3 e 5. Ou seja, a bomba estando parada, a concentração de sódio se manteve constante e não diminuiu nada nesse intervalo de algumas horas. Agora é muito interessante observar que o impulso nervoso não depende do funcionamento da bomba de sódio, porque nessas fases 3 e 5, a bomba de sódio estava parada e o impulso nervoso ocorreu normalmente.